mineiros e mineiras, boa noite. Com a proteção de Deus, daremos início à sessão solene em comemoração ao 32º aniversário de emancipação do município de Ibatiba, onde estaremos realizando a entrega de 18 títulos de cidadão ibatibense. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes e desejar que sejam todos muito bem-vindos. A concessão de títulos de cidadania foi criada pela Lei 560/2009, de 27 de outubro de 2009. O título cidadão ibatibense é destinado a pessoas nascidas fora do município que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. E hoje estaremos homenageando o senhor Abner Schwab, o senhor Anaor Cabral de Souza, doutor Ater Rodrigues Florindo, doutor César Aleixo, o senhor Edmar Machado da Cruz, a senhora Eloí Xavier da Silva, o senhor Joaquim Florindo Neto, o senhor José Loura, o senhor José Natal de Oliveira, senhor Josimar Gonçalves de Andrade, o professor Laércio do Carmo Teixeira, doutor Leonardo Vilaça Souza Lima, o senhor Maurício Nobre de Deus, o senhor Romildo Figueiredo, senhor Sérgio Luiz de Souza, senhor Sérgio Manuel Nader Borges, doutor Wellington Coimbra, doutor Wilton Soares Mesquita dos Santos, ao qual todos recebem os aplausos de todos os senhores e senhoras. Passando neste momento para a composição da mesa de autoridades dessa sessão solene, convido o presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, excelentíssimo senhor vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, o Silvio do Barateiro. Convido também o vice-presidente da Câmara, excelentíssimo vereador Carlos Alberto dos Santos. Convido o primeiro secretário da Câmara, excelentíssimo vereador Marcos Rodrigues Florindo Amorim. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário da Câmara. Convido o segundo secretário da Câmara, o excelentíssimo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Convido o excelentíssimo vereador Ezequias Mariano Gomes da Silva, o excelentíssimo vereador senhor João Brito Pereira Filho, o excelentíssimo vereador Jorci Miranda Sangi, o excelentíssimo vereador senhor Luciano Miranda Salgado. Convido o vice-prefeito do município, excelentíssimo Clóvis de Freitas. Convido presidente da Câmara Municipal de Iuna, excelentíssimo vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva. Presidente da Câmara do município de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo vereador naquela cidade, Tiago Altoé. Convido a senhora Rosenalva Ribeiro Araújo, gerente da agência da Caixa Econômica Federal. Representando o tenente-coronel Alexandre Quintino Moreira, convido Sargento Araújo. Representando gerente da agência do Banco Bradesco, Eduardo Tozoni, convido a senhorita Ingrid Nayara Caetano. Justifico a ausência do juiz de direito, diretor do Fórum, Valeriano Cesário Bolzan. Justificativa endereçada ao ilustríssimo senhor presidente Silvio Rodrigues de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Ilustríssimo senhor presidente, venho por meio deste agradecer e parabenizar essa honrada Casa de Lei e justificar que não poderei comparecer à solenidade por motivos de compromisso na comarca de Ibitirama. Neste momento,
Com a mesa composta, nos colocamos todos de pé para a execução dos hinos. Música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Ouviremos e acompanharemos e cantaremos o hino nacional brasileiro. E também, na sequência, continuaremos de pé o hino ao solo ibatibense, letra e música de Davi Gomes Saraiva.
gostaria de convidar, recebe os aplausos dos senhores e senhoras, o excelentíssimo vereador, senhor Elias Cândido da Silveira. Mateus 20, versículo 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Passo a palavra agora ao presidente da Câmara, Silvio Rodrigues de Oliveira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que hoje realizamos a sessão para homenagear personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Bem, gente, avisar aqui para que todos que quiserem fazer o uso da tecnologia, avisando através de torpedo SMS, quem estiver acompanhando em outra cidade, os homenageados que quiserem avisar, está sendo transmitido pela TV Web, no site www.camaraibatiba.es.gov.br, toda esta sessão de entrega de título de cidadão ibatibense, que agora procederemos à entrega ao título de cidadão ibatibense aos homenageados. E neste momento, convido o excelentíssimo vereador Carlos Alberto dos Santos para que se coloque à frente para a entrega dos títulos aos homenageados. E convido para ser homenageado pela Câmara Municipal de Vereadores de Ibatiba, com o título de cidadão ibatibense, José Natal de Oliveira, nascido em 26 de dezembro de 1951, natural de Iuna, filho de Agnel Noia de Oliveira e Maria de Lourdes de Carvalho Noia, pai de um filho. Trabalhou com professor e supervisor do Mobral de Iuna no período de 1972 a 1974. Em 1976, mudou-se para Vitória, trabalhando no ramo do comércio, juntamente com seu tio, João Lima Monteiro. Em 1998, veio para Ibatiba e hoje exerce o cargo de juiz de paz, titular desta comarca. Recebe os aplausos dos senhores e senhoras José Natal de Oliveira. Recebendo das mãos do excelentíssimo vereador Carlos Alberto dos Santos o título de cidadão ibatibense. Para receber o título de cidadão ibatibense, convido Dr. Wilton Soares Mesquita dos Santos, nascido em 10 de setembro de 1976, natural do Rio de Janeiro, filho de José Mesquita dos Santos e Bárbara Estela Soares dos Santos, casado e pai de 2 filhos. Em 2002, formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, no Rio de Janeiro, e logo ingressou em sua especialização, tornando-se médico pediatra. Ingressou na Marinha do Brasil e tornou-se primeiro-tenente da Marinha. Mudou-se para Ibatiba em 13 de janeiro de 2006. Desde então, trabalha como médico, além de fazer parte do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora da Penha. Atua também em seu consultório particular. Desde então, a família se sente parte desta cidade e abraçou-a como sendo parte deles. E tem muito orgulho de estar crescendo e evoluindo junto com Ibatiba e sua população. Dr. Wilton Soares Mesquita dos Santos é homenageado com o título de cidadão ibatibense. Convido a se colocar à frente o excelentíssimo vereador Elias Cândido da Silveira. Homenageado com o título de cidadão ibatibense, Anaur Cabral de Souza, residente na rua Maria Madalena Florindo, bairro Floresta 2, nascido em 20 de março de 1944, filho de Antônio Cabral de Souza e Itelvina Maria Luísa.
veio para Ibatiba juntamente com sua esposa Valdivina Aurélia de Souza em 1983, com quem teve 2 filhos. Ao longo de sua vida foi patroleiro de máquinas niveladoras. Quando chegou a Ibatiba, trabalhou como agricultor, ajudante de pedreiro, teve uma loja de roupas íntimas, foi chefe de assistência social da igreja, foi representante da comunidade do bairro Floresta 2 por aproximadamente 15 anos, atualmente aposentado e presbítero da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, Ministério Cades ES, desde 1958, situada na Avenida 7 de Novembro, ao lado do restaurante Temperarte, na qual participou da construção, reconstruiu a Igreja de Santa Clara, filial de Ibatiba, e foi dirigente da mesma por mais de 1 ano. Anaor Cabral de Souza é homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Recebe os aplausos dos senhores e senhoras. Pedi aos homenageados que se procedam ao lado do vereador até o término da história, para que todos conheçam um pouco de cada um pouco mais, né? O vereador Elias Cândido da Silveira procede à entrega com o título de cidadão ibatibense ao senhor Romildo Figueiredo, nascido em 28 de outubro de 1979, no município de Muniz Freire, filho de Carlos Figueiredo e Reni Antunes, casado e pai de 2 filhos. Romildo Figueiredo morou 25 anos no Rio de Janeiro. Mudou-se para Ibatiba em outubro de 1998. Desde então, trabalha na construção civil, gerando emprego e renda para este município, no qual escolheu para viver. Romildo Figueiredo é homenageado por essa casa com o título de cidadão ibatibense. O excelentíssimo vereador Elias Cândido retorna ao seu lugar e convido para que ocupe o seu lugar aqui à frente o excelentíssimo vereador Ezequias Mariano Gomes da Silva. Doutor Leonardo Vilaça de Souza Lima. Nasceu em Lajinha, Minas Gerais, em 15 de março de 1977. Filho de Dr. Rosemar Egídio Souza Lima e Ademilde Rosalina Vilaça Souza Lima. Inspirado pelo pai, optou também por se formar em medicina. Se formou na EMESCAN em dezembro de 2000 e seguiu para Belo Horizonte para se especializar em clínica médica e cardiologia. Casado e pai de 3 filhos, após a conclusão do curso de especialização em 2005, resolveu vir para trabalhar em Ibatiba, motivado pelo trabalho já iniciado por seu pai, juntamente com o Dr. Antônio Carlos de Oliveira, que foi a construção do Hospital Nossa Senhora da Penha. Em Ibatiba, além dos serviços no hospital, também presta atendimento ambulatorial no município e em seu consultório na Clínica do Coração. Seu trabalho é fundamentado na teoria de sempre atender bem e proporcionar ao paciente o que lhe é de direito, atenção, carinho e respeito. Assim segue há 8 anos e já se considera cidadão ibatibense. Tanto é assim que quis que seus 2 últimos filhos nascessem em Ibatiba, tanto para consolidar sua cidadania, quanto para valorizar a cidade que acolheu com tanto carinho. Doutor Leonardo Vilaça de Souza Lima, homenageado com o título de cidadão ibatibense. Laércio do Carmo Teixeira, professor, filho de Newton Teixeira Dias e Itelvina Nunes Teixeira, nascido em 17 de junho de 1946, no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, em Caratinga, Minas Gerais. Tem 3 filhos. Aos 13 anos, mudou-se com seus pais para a fazenda herdada de seu avô, Quinca Nunes, na Barra Grande, localizada na zona rural de Una,
onde trabalhou na lavoura e concluiu o curso técnico em contabilidade em 1968. Em seguida, recebeu um convite para lecionar em Ibatiba e iniciou a faculdade na FACIC de Caratinga, Minas Gerais, onde formou-se em pedagogia com especialização em administração escolar. Na década de 80, fez parte do grupo que trabalhou para a emancipação político-administrativa de Ibatiba. Entre 1989 e 1992, foi vice-prefeito de Ibatiba e, logo após, assumiu a direção da Escola Professora Maria Trindade de Oliveira, onde atuou por 5 anos como gestor. Atualmente, é aposentado no cargo de professor do Estado e atua como supervisor escolar na rede estadual. Professor Laércio do Carmo Teixeira, homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Ocupando novamente o seu lugar à mesa, o vereador Ezequias Mariano Gomes da Silva. Convido o excelentíssimo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, procedendo à entrega do título de cidadão ibatibense, a Eloí Xavier de Souza, natural de Conceição de Ipanema, Minas Gerais, nascida em 4 de agosto de 1967, filha de Idenir Xavier da Silva e João Rosa da Silva, servidora pública municipal, mudou-se para Ibatiba em julho de 1999, juntamente com suas 3 filhas, para assumir o cargo de auxiliar de enfermagem no pronto atendimento de Ibatiba. Trabalhou no PSF e atualmente é coordenadora geral do pronto atendimento municipal, onde presta relevantes serviços à comunidade. Eloí Xavier da Silva, homenageada com o título de cidadã ibatibense. Sérgio Luiz de Souza, nascido em 10 de fevereiro de 1956, natural de Iguaçuí, filho de Aldomiro de Souza Lima e Luzia Espalha de Souza. Mudou-se para Ibatiba em 16 de março de 1988, onde atua como comerciante, sendo um dos pioneiros do município em alinhamento e balanceamento de pneus. Sérgio Luiz de Souza é homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Ocupa o seu lugar aqui à frente o excelentíssimo vereador João Brito Pereira Filho. Edmar Machado da Cruz, nascido em 17 de outubro de 1962, natural de Una, filho de Maria da Cruz e Eduarte Rodrigues Machado, casado e pai de 4 filhos. Chegou em Ibatiba no ano de 1980 e começou a trabalhar no bar do Senhor Nenê. Anos depois começou a trabalhar com caminhão, fazendo fretes, e com o decorrer do tempo tornou-se comerciante. Edmar Machado da Cruz é mais um homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Convido o senhor José Loura, nascido em 25 de fevereiro de 1928, natural de Una, filho de João Loura de Oliveira e Antônia Leocádia, casado e pai de 10 filhos, sendo um deles o ex-vereador Célio Loura. Mudou-se para Ibatiba em 1968, onde trabalhou como comerciante. José Loura é homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. O excelentíssimo vereador João Brito Pereira Filho retorna ao seu lugar à mesa e eu convido para posicionar-se à frente da mesa
o excelentíssimo vereador Joci Miranda Sangi. Gostaria de agradecer aqui, recebe os aplausos dos senhores e senhoras, o secretário de Agricultura da cidade de Ipanema, Minas Gerais, doutor Onofre Rodrigues. Mais um homenageado nesta noite, doutor Ater Rodrigues Florindo, natural de Iuna, casado e pai de 3 filhos. Em fevereiro de 1969, mudou-se para Ibatiba para assumir o cargo de professor de língua portuguesa e literatura na Escola de Primeiro e Segundo Grau, professora Maria Trindade de Oliveira. No mesmo ano foi eleito vereador e em 1973 tomou posse como vice-prefeito. No ano de 1974 formou-se em Direito. Em 1977 foi reeleito como vereador mais votado dentre os eleitos. Participou ativamente do movimento de emancipação política de Ibatiba. Atualmente exerce a função de advogado juntamente com seu filho neste município. Doutor Ater Rodrigues Florindo, homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Mais um homenageado nesta noite, convido o senhor Josimar de Andrade Gonçalves. Nasceu em Irupi, em 14 de fevereiro de 1980. Filho de Ernestino José Gonçalves e Maria Luzia Andrade Gonçalves. Casado e pai de uma filha. Completou o 2º grau em administração no Colégio Bernardo Horta, em Irupi. No ano de 2002, foi para o seminário em Belo Horizonte, sendo ordenado em 14 de janeiro de 2006. No início de 2010, veio para Ibatiba, comunidade de Criciúma, onde é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Josimar de Andrade Gonçalves, homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Tomando seu lugar à frente desta mesa, convido o excelentíssimo vereador Luciano Miranda Salgado. E antes, gostaria de integrar a mesa dessa sessão solene o gerente do Banco Bradesco, Eduardo Tozoni. Recebe os aplausos dos senhores e senhoras. Ainda procedendo à entrega de títulos de cidadão ibatibense, convido o doutor César Aleixo, natural de Itaperuna, Rio de Janeiro. Tem 2 filhos. Estudou em escola pública a vida toda. Formou-se em bioquímico e farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, em junho de 1986. Mudou-se para Ibatiba no mesmo ano, onde atuou como bioquímico e farmacêutico no Hospital Nossa Senhora da Penha, no período de 1986 a 1992. Atuou também como bioquímico e farmacêutico em Lajinha, no período de 1986 a 1996. Proprietário da farmácia Laboratório Aleixo, mais antiga farmácia de Ibatiba, que foi aberta no ano de 1989. Atuou como secretário de saúde no município de Ibatiba, na gestão do então prefeito José Alcuri de Oliveira. É proprietário também do Hotel Aleixo há mais de 10 anos. Doutor César Aleixo, homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Homenageado por esta casa também, convido senhor Manuel Nader Borges,
Sérgio Manuel Nader Borges, nascido em 8 de janeiro de 1949, filho de Neuza Nader Borges e Hugo Borges, natural de Vitória, Espírito Santo, pai de 3 filhos, formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto de Tecnologia de Governador Valadares, do ano de 1972, pós-graduado em Engenharia de Sistemas Urbanos na Escola Nacional de Serviços Urbanos, no ano de 1974, sendo eleito pela primeira vez ao cargo de deputado estadual no ano de 1998. Atualmente assume cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Foi autor de importantes leis para o município de Ibatiba, tais que citamos agora: Lei 9702 de 2011, confere ao município de Ibatiba título de capital capixaba do tropeiro. Através de emendas parlamentares, aplicou recursos do município de Ibatiba para aquisição de uma Kombi 0 km para a Sociedade Pestalozzi, aquisição de ambulância 0 km para o pronto atendimento, aquisição de uma Kombi 0 km para o PET, aquisição de um carro 0 km para a Secretaria de Saúde e Sindicato de Trabalhadores Rurais, aquisição de despolpador de café para a Associação de Produtores da Cabeceira do Perdido, aquisição de secador de café para a Associação de Produtores de Santa Maria. Lei 9702/2011, que confere ao município de Ibatiba, Espírito Santo, título de capital estadual do tropeiro. Homenageado por esta casa, com o título de cidadão ibatibense, Sérgio Manuel Nader Borges. Recebe os aplausos dos senhores e senhoras. Se coloca ao seu lugar à frente da mesa, convido o excelentíssimo vereador Marcos Rodrigues Amorim Florindo. Convido Joaquim Florindo Neto. Nasceu em Una, no dia 15 de novembro de 1945, filho de Antônio Florindo Sobrinho e Maria José Florindo, casado e pai de 3 filhos. Formou-se técnico em contabilidade em 1968. Em 1979, veio com sua família morar em Ibatiba, onde trabalhou como produtor rural, comerciante e subdelegado. Essa última que exerceu com maestria e dedicação de 1983 a 1989. Senhor Joaquim Florindo Neto, homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. O excelentíssimo vereador Marcos Rodrigues Amorim Florindo retoma o seu lugar à mesa e eu convido para se colocar à frente o presidente da Câmara de Vereadores de Ibatiba, o excelentíssimo vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Passa a presidência ao vereador Carlos Alberto. Com a permissão do presidente da Casa, vereador Carlos Alberto dos Santos, convido o senhor Abner Schwab. Nasceu em 20 de maio de 1942, filho de Aristoderme Fausto Schwab e Alair Schwab, presidente Soares, Minas Gerais, casado e pai de 4 filhos. Veio para Ibatiba em 1979 e desde então atua como comerciante no município. Abner Schwab é homenageado por esta casa com o título de cidadão ibatibense. Doutor Wellington Coimbra, nascido em 21 de junho de 1954, filho de Lauro Pereira Coimbra e Estela Vieira Loureiro Coimbra, natural de Vitória,
formado em Medicina no Centro Biomédico da UFES, especializado em Medicina do Trabalho. Funda Centro em São Paulo, sendo eleito pela primeira vez no ano de 1994 como deputado estadual. Em 2002, foi eleito vice-governador do Estado do Espírito Santo para o mandato de 2003 a 2006. Durante este período, foi secretário de Estado da Educação do governo. No ano de 2006, foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2010. Atualmente é titular de várias comissões e suplente de várias outras. Através de emendas parlamentares, aplicou recursos do município de Ibatiba para uma retroescavadeira e 2 tanques resfriadores de leite para a Associação de Produtores Rurais das Comunidades Cambraia e Perdido, pavimentação e drenagem de ruas no bairro IP, Criciúma, e de ruas nas comunidades de Santa Clara, construção na comunidade de Santa Clara, construção da praça da comunidade de Santa Clara e aquisição de tratores para atender diretamente as diversas associações. Doutor Wellington Coimbra é homenageado por essa casa com o título de cidadão ibatibense. Retoma a presidência desta casa. Devolvo a presidência ao para quem não conhece. Rodrigues. Perdão, presidente. Para quem não conhece, doutor Wellington Coimbra é o popular Lelo Coimbra. Pedido dele fazendo essa ressalva aí. Retomando a presidência ao vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, com a sua permissão, antes de passar para o momento reservado à palavra franqueada aos homenageados, gostaria de convidar para somar a esta mesa vice-presidente da Câmara de Brejetuba, o excelentíssimo vereador Davi Francisco Machado. Vereador da Câmara de Brejetuba, o excelentíssimo vereador João Francisco de Oliveira. Primeiro secretário da Câmara de Vereadores de Brejetuba, o excelentíssimo vereador Josué Celírio. E o presidente da Câmara de Vereadores de Brejetuba, a excelentíssima vereadora Andressa Grifo. Convidando para somar a mesa nessa sessão solene.